Bem, então, pessoal, nós vamos começar aqui a fazer a correção, resolução de questões da OAB, e hoje nós vamos focar no exame número 29 de 2019, da primeira fase. É o segundo exame do ano de 2019. É uma atividade aqui de extensão que a gente está realizando em parceria com a UFJF, a PROEX da UFJF. Bem, nós vamos focar agora numa questão específica, e aí eu quero a atenção de vocês pelo seguinte, essa questão, ela vai demandar da gente um conteúdo muito maior, uma atenção muito maior, por quê? Porque vários tópicos que vão envolver essa questão, nós vamos conseguir resolver outras questões desse mesmo concurso. E essa matéria é uma matéria que vai envolver a análise do IPTU, que a gente está sempre falando. Então, a gente vai estudar agora, de maneira bem completa, o IPTU, mas também nós vamos estudar de uma maneira bem completa o princípio da legalidade. Então, nós vamos ver várias questões que vão necessariamente repercutir nas outras questões e nas questões de outro concurso. Então, vamos ter atenção aí, a gente vai gastar um tempinho a mais com essa análise, mas vai ser muito importante para a gente poder estudar os conteúdos envolvidos. Então, vamos lá. A questão que a gente está abordando, né, ela fala o seguinte: o chefe do executivo do município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Então, qual que é a hipótese que a gente está discutindo aqui? É a hipótese do chefe do executivo, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis dentro dos índices inflacionários anuais por meio de decreto. Então, a discussão que a gente vai ter aqui é o seguinte: é legal a utilização do instrumento normativo de decreto para poder aumentar tributo, aumentar o IPTU por meio dos índices inflacionários? Então, nós vamos ver essa questão aqui, que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil de solucionar. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar esse conteúdo e vamos aprofundar em relação ao princípio da legalidade e ao IPTU propriamente dito. Então, nós vamos ter, com essa questão, duas temáticas, tá joia? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente entender. Quais são as opções que essa questão nos traz? Primeiro, fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. Então, é a primeira alternativa que está nos dando, né? Essa ação do Poder Executivo estaria, em tese, ferindo o princípio da legalidade. A segunda alternativa está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. A outra opção está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. E, por fim, fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. Então, nós temos essas quatro opções aqui para a gente analisar. Vamos seguir, então, para poder entender esse conteúdo. Bem, quando a gente fala em legalidade tributária, nós estamos falando nas chamadas limitações constitucionais. E há dois sentidos para limitações constitucionais. Um sentido amplo, nós vamos entender todas as normas constitucionais ou infraconstitucionais
que estabeleça algum tipo de balizamento ou limitação ao poder de tributar. Qualquer norma que balize ou limite o poder de tributar. Agora, no sentido restrito, que é o que nos interessa, tanto para o exame da OAB, quanto para o estudo do direito tributário de uma maneira genérica, nós estamos falando das normas do artigo 150 a 152 da Constituição. Inclusive, esses artigos compõem um título específico da Constituição, chamado Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. São as chamadas clássicas vedações sob o nome de princípios ou de imunidade tributária. E hoje nós vamos falar especificamente da legalidade tributária. Para estudar o princípio da legalidade tributária, nós vamos adotar a análise do artigo 151 da Constituição e do artigo 97 do CTN. Mas, além disso, nós vamos ver as normativas específicas para cada tributo. E aqui, especificamente, nós vamos ter uma segunda rodada para a gente falar do IPTU. A premissa do princípio é que entes tributantes, União, Estado, municípios e Distrito Federal, só podem criar ou aumentar tributo por meio de lei. Aqui a gente poderia até falar o seguinte: criar, aumentar ou extinguir tributo por meio de lei. Esse princípio ele está assimilado conjuntamente com o princípio da legalidade genérica prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. O que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição nos fala? Ele nos fala uma coisa muito simples. Eu não sou obrigado a fazer nada, a não ser que a lei me obrigue, ou que ela me proíba de fazer. Agora, quando eu pego esse princípio no direito tributário, eu tenho que reverter ele na ideia do seguinte: por que é exigido lei para criar, aumentar tributo? Porque eu só sou obrigado a pagar tributo se houver uma lei que me obrigue a pagar. Eu não posso pagar tributo por mera discricionariedade do agente público, seja ele municipal, seja ele estadual, federal ou distrital. Eu só sou obrigado a pagar tributo se a lei assim o estabelecer. Então, eu só sou obrigado a alguma coisa por lei, segundo o artigo 5º, inciso 2. Por outro lado, essa legalidade, ela é uma legalidade positiva. O Estado só pode cobrar tributo se tiver autorizado por lei. Então, ele tem esses dois caminhos. E aí vai caber ressaltar o seguinte: o princípio da legalidade também pode ser denominado como princípio da estrita legalidade. O princípio de uma legalidade estrita, ou seja, exige-se lei formal. Lei aprovada pelas casas legislativas. Por quê? O princípio da legalidade, de uma maneira ampla, ele abarca vários outros pontos pontos legislativos. Decretos, normas, né? Isso tudo inclui o princípio da legalidade de forma genérica. Aqui nós estamos falando do princípio da estrita legalidade. Nessa esteira, temos outras denominações importantes. Por exemplo, princípio da tipicidade fechada, princípio da tipicidade regrada, ou princípio da reserva legal. Nós não vamos perder tempo aqui falando de princípio da tipicidade. O que eu quero é fazer uma conexão do princípio da tipicidade tributária com o princípio da tipicidade criminal. O que fala o princípio da tipicidade criminal? Ele fala o seguinte: só vai haver crime estabelecido por lei e de maneira completa. Eu tenho que estabelecer quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, eu tenho que estabelecer todos os elementos da tipicidade criminal. Aqui também, eu tenho que cobrar tributo conforme os tipos tributários, Então, eu tenho que, naturalmente, ter a descrição legal dos tributos. Então, vamos lá. O artigo 97 do CTN vai dispor que determinadas matérias, como instituição e majoração de tributos, fixação de alíquotas,
definição de fato gerador, entre outras, sujeita-se expressamente à reserva legal. Além disso, a análise do referido artigo também sinaliza que é obrigatória a toda lei tributária a presença de determinados componentes sob pena de violar a estrita legalidade. Que componentes são esses? Alíquota e base de cálculo, que é o aspecto quantitativo, o sujeito passivo, ou seja, o aspecto pessoal passivo, ou seja, sobre quem que vai incidir a obrigação tributária, o fato gerador, ou seja, o ato que o contribuinte tem que ter, o ato que o contribuinte tem que praticar para que ele seja obrigado a pagar o tributo. Então, nós vamos ter esse fato, e a multa correspondente pelo descumprimento das obrigações principais e acessórias. Esses são os elementos que estão resguardados sobre o manto da reserva legal, da estrita reserva legal. E vamos lá. A legalidade é a exigência, então, que os tributos sejam criados e regulados por lei, no sentido de um ato formalmente emanado do Poder Legislativo. Agora, a tipicidade, ela remete-se ao verbo estabelecer, contido no artigo 151 da Constituição, que veda aos entes federativos exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Muito a ver e muito conectado àquela ideia do direito penal, né, que só existe crime se a lei estabelecer. A mesma coisa, só existe tributo se a lei estabelecer. Então, cumular dois princípios, o princípio da legalidade estrita e o princípio da tipicidade tributária. Então, a lei e nenhum outro ato infralegal deve decidir concretamente o sujeito passivo e o fato gerador do tributo, bem como fixar sua forma de cálculo, bases e alíquotas. Os elementos da tributação devem ser definidos por lei, sendo que o legislador não pode simplesmente autorizar a cobrança do tributo sem que sejam fixados os seus elementos. A lei deve definir os principais aspectos com precisão e concretude, suficientes para fundamentar a cobrança tributária. Então, em resumo, é isso. A ideia de que alguns elementos do tributo, ou seja, quais elementos são esses? Sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, estejam definidos por lei emanadas do Poder Legislativo. E a lei deve definir, então, esses princípios. Vai além, então, daquela mera legalidade, do artigo 5º, inciso 2. Agora, por que a gente fala que o princípio da legalidade está conectado ao princípio da democracia? Vamos lembrar como é que surge toda essa normativa de direito tributário. Toda normativa de direito tributário vai surgir na emergência do Estado de Direito. Se a gente pega a Revolução Americana, se a gente pega a Revolução a Independência Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolta dos Inconfidentes Mineiros, qual é o plano de fundo de todas essas revoltas? A cobrança de tributo e o abuso do poder punitivo do Estado. Então, o que emerge aí nesse cenário? Olha, para me cobrar tributo e para me punir, eu tenho que ter uma lei definida. O rei não pode chegar aqui a qualquer tempo, de qualquer forma, fazer isso. É o princípio do autoconsentimento. Como não tem como todos nós nos reunirmos para tomar uma decisão, a gente faz isso através dos nossos representantes, que é produzido por meio da democracia participativa, da democracia representativa. Então, a legalidade tributária, ela vai ser qualificada pela tipicidade, com precisão, delimitação conceitual, impossibilidade de delegação a atos infralegais, evitando, portanto, a discricionariedade do agente público, uma vez que o tributo é cobrado por meio de atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, plenamente definida pela legislação. E uma outra decorrência dessa legalidade positiva no direito tributário é a proibição
de se aplicar analogia para exigir tributo não previsto em lei. Aí, por exemplo, vamos imaginar que surge uma nova atividade econômica. Assim, mas essa atividade econômica é muito parecida com aquela outra. Então, eu vou aplicar o imposto tal. Não pode. Eu tenho que ter uma lei definida. Então, vamos imaginar que surja um novo conceito de propriedade e não tem tributo cobrando. Por exemplo, propriedade intelectual. Eu não posso utilizar o IPTU, o ITR ou o IPVA para cobrar imposto sobre propriedade intelectual. Por quê? Porque a propriedade intelectual não está definida nas exigências de tributo. Poderia, mas eu vou cobrar 0,1% por ano da propriedade intelectual. Se a pessoa não quiser pagar o tributo, ela abre mão da propriedade intelectual e deixa isso para a comunidade. Poderia ser feito dessa forma. Por exemplo, propriedade intelectual, patente, mas não há o tributo específico para isso. Logo, não posso aplicar por analogia. Bem, compete, então, nós vimos, a legalidade eu tenho que ter uma lei aprovada pelo parlamento. A legalidade eu tenho que ter uma lei aprovada pelo parlamento. Vamos ver o seguinte, eu tenho basicamente dois tipos de lei. A lei ordinária e a lei complementar. Isso vai ser muito importante, gente, porque outros exames da OAB, processos judiciais, vão cobrar essa diferenciação entre lei ordinária e lei complementar. O que compete à lei ordinária? Compete à lei ordinária instituir ou extinguir tributos. Essa é a regra, porque nós vamos ver que há alguns tributos que são cobrados por meio de lei complementar, a sua instituição e extinção por meio de lei complementar. Majorar a base de cálculo e alíquota. Redução pode ser por decreto. Agora, veja bem, vou só considerar o seguinte, a majoração da base de cálculo e alíquota, a majoração de base de cálculo e alíquota é aquilo que a gente configura, então, como aumento de tributo. Porque se eu majoro a base de cálculo, eu aumento tributo. Se eu aumento a alíquota, eu aumento tributo. Agora, veja bem, a redução de tributos vai poder ser por decreto, mas eu quero que vocês coloquem isso em suspenso no momento. Por quê? Por que a gente tem que ficar atento a isso? Porque se eu faço uma redução, se eu, executivo, faço uma redução por decreto que não tiver autorizado por lei, o que vai acontecer? Eu posso ser responsabilizado por abrir mão de receita indevidamente. E aí, é engraçado, porque muitas vezes nós queremos que o prefeito, o governador e o presidente da República reduzam tributos. Tem que ter uma normativa para isso, viu, gente? Não pode ser por decreto simplesmente. O decreto tem que estar embasado na lei. Agora, eu não posso ter uma lei que permita que eu aumente a alíquota. Eu que faço decreto para aumentar a alíquota. O aumento é sempre por... A majoração de base de cálculo e a alíquota é sempre por lei. Não posso ter uma lei. Compete ao prefeito aumentar a base de cálculo ou a alíquota. Não. Não pode. Agora, eu posso ter uma lei que delegue ao prefeito a possibilidade de redução em casos específicos por meio de decreto. E aí eu tenho que ter a baliza dessa lei estabelecendo isso. Agora, com muito cuidado, porque renúncia de receita não pode configurar, inclusive, crime. Bem, aí para a gente visualizar, apenas atualizar correção monetária, a base de cálculo pode ser por decreto. Olha só, a resolução da nossa questão lá. Apenas atualizar a base de cálculo pode ser por decreto. Nós vamos falar de medida provisória também, viu, gente? Porque a gente está falando de lei ordinária e de lei complementar, nós vamos falar da lei complementar, e a medida provisória, ela não deixa... a medida provisória não deixa de ser
uma lei ordinária. Nós vamos ver lá que, para a medida provisória, a medida provisória é só uma antecipação de efeito legislativo. Aí nós vamos estudar a medida provisória também. A lei ordinária também compete legislar sobre fato gerador e obrigação tributária principal. Então, a obrigação tributária acessória pode ser alterada por decreto. Então, por exemplo, se eu posso alterar algumas obrigações acessórias por decreto. E é feito muito constantemente isso. Prazo de entrega, documento que tem que ser entregue, de acordo com o entendimento da fiscalização tributária. Além disso, compete a lei ordinária, penalidades e multas. E compete a lei ordinária as causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Mas vamos lembrar que as causas de suspensão, exclusão e extinção das causas do crédito tributário, ela só vai existir porque há uma regulamentação de norma geral. Quem regulamenta as causas de suspensão, exclusão e extinção é o Código Tributário Nacional, no nosso caso, que é a norma geral. Agora, lembrem lá da prescrição e da decadência também. Está dentro da norma geral. O que a lei ordinária vai fazer? Ela vai instituir cada uma dessas causas. Então, por exemplo, a lei complementar, Código Tributário Nacional, permite, o Código Tributário Nacional, norma geral, recepcionado como lei complementar, na nossa Constituição, permite que a gente faça parcelamento moratória. Agora, quem que vai instituir isso? A lei ordinária. Ela que vai criar a anistia, ela que vai criar a isenção, ela que vai criar o lançamento. A mesma coisa de tributo. A Constituição não prevê os tributos? O Código Tributário não regulamenta os tributos? A quem compete criar o tributo? A lei ordinária. Então, é um escalonamento. Lei, Constituição Federal, lei complementar com as normas gerais e a lei ordinária. Se não há uma lei complementar nacional, cabe ao município regular da forma que entender, e ao Estado da forma que entender necessário, até que sobrevenha a norma geral. Agora, o que compete, né, continuando aí com a lei ordinária instituir, então? Quem cria tributos é o Poder Legislativo, não cabendo ao Poder Executivo a ação de legislar. E aí a gente pode destacar no nosso país, né, o fenômeno da unicidade das casas legislativas. O tributo federal deve ser criado por lei ordinária federal no Congresso Nacional, com as duas casas. O tributo estadual deve ser criado por lei ordinária estadual na Assembleia Legislativa. E o tributo municipal deve ser criado por lei ordinária municipal na Câmara dos Vereadores. Lei complementar. Agora, lei complementar. Existem tributos federais, olha só, gente, tributos federais. Os tributos estaduais e os tributos municipais são criados por lei ordinária. Agora, existem tributos federais que, mesmo obedecendo ao princípio da legalidade, devem ser criados por lei complementar. Quais são eles? É muito fácil entender isso, gente. Imposto sobre grandes fortunas, lei complementar, não é lei ordinária. Empréstimos compulsórios e impostos residuais. O que são os empréstimos compulsórios? Nós vamos fazer um vídeo explicando empréstimo compulsório aqui também. E vamos fazer um explicando impostos residuais. Impostos residuais, em regra, são impostos que não estavam previstos na Constituição, mas que surgiram as possibilidades diante de fatos novos. Por exemplo, vamos imaginar que eu crio o imposto sobre propriedade intelectual. É o imposto residual. Então, nós vamos ver que tem regras também. E as contribuições sociais, previdenciárias novas ou residuais. Então, as contribuições sociais, previdenciárias novas ou residuais também são criadas por lei complementar. Além disso, a lei complementar vai regular mais o quê? O conflito de competência entre União, Estado e município. E vai estabelecer normas gerais, regular os princípios tributários, estabelecer as normas gerais
para obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, prescrição, decadência, cooperativas, benefícios para cooperativas, micro e pequenas empresas, benefícios para micro e pequenas empresas, instituir alguns tributos que nós já vimos aqui, falei aqui para vocês, e mais, a lei complementar não aceita medida provisória. Medida provisória só pode versar sobre matéria de lei ordinária. Medida provisória não pode versar sobre matéria de lei complementar. Isso é muito importante, gente. Quem costuma cair nas provas da OAB? Medida provisória cria imposto sobre grandes fortunas. Medida provisória cria empréstimo compulsório. Medida provisória cria uma contribuição social. Não pode. A medida provisória não pode criar, não pode versar sobre matéria de lei complementar, tá? E aí, nós vamos ver as exceções à legalidade, né? É a chamada legalidade mitigada. Conforme preceitua o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, existem 4 impostos federais que poderão ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo, o que se dá por decreto presidencial ou portaria do Ministério da Fazenda. Quais são esses tributos? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Vamos lá de novo. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. O que são esses tributos? São as exceções ao princípio da legalidade. Como é que funciona? A lei federal cria as alíquotas e fala assim: o Poder Executivo poderá mexer nessas alíquotas dentro desses limites. Tá? Dentro desses limites. A alíquota poderá ser de 0% a 50%. Então, o Poder Executivo, ele tem capacidade, mas regulada, por isso que a gente fala em legalidade mitigada, regulada pela legislação. Como eles dependem de lei, talvez a gente fosse mais rigoroso, né, falar que esses princípios, eles não são exceções à legalidade, mas eles são mitigações ao princípio da legalidade, tá bom? E aí a Constituição Federal também trouxe mais outros 2 exemplos disso: a CID combustível e o ICMS combustível. Então, além dos 4 impostos, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IOF e IPI. Além desses 4, eu vou ter a CID combustível e o ICMS combustível, tá? Eles podem ter alíquotas majoradas. Eu não vou focar muito neles agora, porque a gente está focado aqui em falar de forma genérica a respeito de legalidade. Bem, eu também falei aqui para vocês, num outro encontro, sobre fiscalidade e extrafiscalidade. Por que esses tributos eu posso alterar eles por meio de decreto? É porque esses impostos, eles têm caráter extrafiscal. A função deles não é, a princípio, arrecadatória. Eles têm funções, a função dele é regulatória. A função desse tributo é regular o sistema econômico. Então, professor, como é que eu vou lembrar de cada uma dessas opções? Bem, fica fácil você lembrar. Exportação e exportação. Nós estamos falando de comércio internacional. IOF, nós estamos falando de sistema bancário, operações financeiras. IPI, nós estamos falando de industrialização. CID combustível e ICMS combustível, nós estamos falando também de produção. Esses tributos, eles são ligados à ideia de regulação econômica. Então, esses tributos têm caráter extrafiscal, possuindo função regulatória, o que vai justificar a flexibilidade de alíquotas. A extrafiscalidade é uma característica dos tributos reguladores de mercado,
A fiscalidade é característica dos tributos de finalidade eminentemente arrecadatória, ou seja, a maioria dos tributos. Destaca-se ainda, nós podemos destacar ainda, quem pode o mais, pode o menos, cabendo ao Poder Executivo Federal a redução de alíquotas de tais impostos regulatórios. Se ele pode aumentar, ele pode reduzir. Joia? Agora, vamos fazer uma distinção, gente. Fiscalidade e extrafiscalidade. Fiscalidade são tributos que eu quero arrecadar para fazer frente às minhas despesas. Tributos que têm extrafiscalidade, eles são tributos que eu tenho um caráter regulatório, seja econômico, nos casos que a gente está vendo, eles são econômicos, mas podem ser ambientais, podem ser sanitários, podem ser de várias vertentes, em que eu quero mais padronizar um comportamento do que necessariamente eu quero arrecadar. É óbvio que a arrecadação continua importante, mas não quer dizer que necessariamente eu vou arrecadar, tá? Não é o objetivo maior do tributo a arrecadação. Agora, para a fiscalidade, não vamos confundir fiscalidade, extrafiscalidade, para a fiscalidade. Para a fiscalidade é a cobrança de tributo por entes que não compõem a administração pública. Por exemplo, eu falei que os conselhos reguladores de profissão, CFM, CRM, o Conselho Federal da OAB, esses têm capacidade para fiscalidade. Não estou falando em extrafiscalidade, estou falando de uma fiscalidade executada por um ente que não é governamental. Bem, agora vamos ver as exceções da legalidade. O prazo de pagamento de tributo não compõe a lista. Esse item não está adstrito à reserva legal. Data de pagamento, então, é definida por meio de decreto. Em Governador Valadares, e todo município tem, por exemplo, o calendário tributário. Chega no fim do ano, é feito um calendário tributário, em que, por meio de decreto, a gente define os tributos ao longo do ano. Aqueles tributos que vão ser cobrados ao longo do ano. As matérias que não estão sujeitas às reservas legais, elas podem ser submetidas, as matérias que não estão sujeitas às reservas legais, elas podem ser submetidas a atos infralegais, como decretos, portarias, instrumentos normativos, ou instrução normativa ou outro instrumento normativo. Então, a data de pagamento, eu estou reforçando isso, gente, porque eu já vi várias questões e já vi muito contribuinte fazer confusão com isso. Data de pagamento não compõe item reservado à lei. Pode ser feito por decreto. Vamos lembrar, calendário tributário. É feito um decreto com calendário tributário com as datas de pagamento de tributos. Beleza? As obrigações acessórias, artigo 116, parágrafo 2º do CTN, e a atualização monetária do tributo são exemplos de outras matérias que se distanciam da estrita legalidade. Então, obrigação acessória e atualização monetária de tributo não são submetidas à legalidade. A atualização monetária pode ser feita por decreto, simples. As obrigações acessórias, se elas são invasivas, elas são mais fortes, elas precisam vir por lei. Tá joia? Vamos lá. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, veda a concessão de benefícios tributários sem ser por lei específica. Então, a legalidade aqui na concessão de benefícios tributários. Às vezes a pessoa quer, eu queria instituir um benefício tributário, vai ajudar, mas precisa de lei específica. No mesmo sentido da limitação, o artigo 151.3 veda a União instituir isenção de tributo de competência de outros entes federados, impede que o legislador delegue a discricionariedade do Poder Legislativo a tarefa da desoneração tributária, impede que a desoneração tributária seja uma cauda de lei, né, que não tenha relação com a matéria. Eu falei aqui,
A lei desonerativa, ela precisa ser específica. Ela precisa ser específica. E o STF entendeu que essa especificidade, ou seja, exigência de lei específica, não indicava exclusividade de matéria a ser tratada pela lei, podendo uma lei prever desoneração que esteja interrelacionada com o objetivo da lei, ainda que a lei não seja exclusivamente desoneração, mas precisa estar conectada ao objeto da lei. Eu não posso instituir dia de São João. 2, isenção fiscal para taxista. Não posso, porque a lei não está conectada. Agora, eu posso fazer uma lei de anistia local, e aí eu estabelecer várias desonerações. Ou lei do IPTU, e dentro dessa lei do IPTU estabelecer as desonerações, os benefícios tributários, porque aí a lei faz sentido, né? Ela tem uma conexão material. Então, benefício tributário só por lei específica, tá joia? Medida provisória. Nós vamos falar aí da medida provisória. Quando que eu faço uma medida provisória? Quando há urgência e relevância. Quem define o que é urgência e relevância? A princípio, o chefe do Poder Executivo. E a análise da urgência e relevância vai ser feita posterior pela Câmara e pelo Senado Federal. A emenda constitucional número 32, de 2001, ela delimitou as matérias que não são passíveis de edição de medida provisória. Esse rol não se encontra as matérias tributárias. Pode haver medida provisória sobre tributo? Pode, tá? Pode haver medida provisória sobre tributo. Porém, em relação às matérias tributárias reservadas à lei complementar, como, por exemplo, a instituição de impostos residuais pela União, do empréstimo compulsório, a edição de MP não pode ser feita. A MP que cria ou majora impostos, pode ter MP que cria ou majora impostos? Pode, não tem problema. Só que ela só produz efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Vamos lá. A medida provisória pode criar ou majorar tributo? Imposto? Pode. Só que ela só vai surtir efeito se ela for convertida em lei até o último dia do ano em que ela foi editada. Então, vamos imaginar o seguinte. O presidente da República faz uma medida provisória no dia 20 de dezembro, para aumentar, majorar tributo. Ela vai fazer efeito no ano que vem? Vai, se ela for convertida até o dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, tá? Para poder respeitar o princípio da anterioridade. Exceção, gente, ao IPI, ao imposto de importação, ao imposto de exportação, ao imposto sobre grandes fortunas, ao IOF, porque esses são tributos que têm regulamentações específicas, tá joia? Bem, aqui nós vimos praticamente todo o escopo da legalidade. Só com esse conteúdo nós já somos capazes de responder a seguinte questão. Nós vamos ver aqui. Vamos lá. A gente já consegue responder a essa questão aqui que foi colocada. Vamos lá. O chefe do executivo no município X editou o decreto 123, em que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. Olha só, então, o que o chefe do executivo municipal fez. Por meio de decreto, ele corrigiu a base de cálculo, porque o valor venal dos imóveis compõe a base de cálculo, fazendo uma correção por índices inflacionários anuais, uma correção monetária. Ele pode fazer isso? O que nós já vimos aqui? Fere o princípio da legalidade? Não. Ele está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. Por quê? Porque correção de base de cálculo por meio da inflação não é considerado majoração de tributo, é considerado mera atualização monetária. Por que o índice, a alternativa A e D da questão estão equivocadas? Porque não fere o princípio da legalidade. Por que a B está
é equivocada, porque a B está falando o seguinte: está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. Então, a majoração, ela não dispensa lei em sentido formal, ela exige lei em sentido formal. Agora, a atualização da base de cálculo pode ser feita por decreto, se essa atualização for feita somente com base na correção monetária. Pessoal, para a gente encerrar a nossa comunicação do dia de hoje, eu vou deixar o seguinte: numa próxima eu vou falar sobre IPTU, porque como vocês viram, não foi necessário o estudo do IPTU para a gente resolver essa questão, e nós já estamos esgotando o nosso tempo. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: eu quero que vocês resolvam uma outra questão aqui. No próximo encontro a gente fala do IPTU. Eu quero que vocês resolvam uma outra questão aqui. Olha para vocês verem essa questão aqui, que é a segunda questão dessa mesma prova da OAB. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a alternativa correta. Olha as opções. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Bem, nós não falamos disso hoje, então vamos deixar em aberto. Nós estamos atrás da alternativa correta. Vamos fazer uma interrogação nessa alternativa. Nós não sabemos, nós vamos ver ainda empréstimo compulsório. Vamos pegar e vamos fazer uma interrogação. Agora, o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedada pela Constituição Federal que medida provisória trate deste assunto. Olha o que a gente viu. Lei complementar para instituir empréstimo compulsório. Nós não vimos agora mesmo, eu falei aqui, que empréstimo compulsório é uma exceção à lei ordinária. Para instituir empréstimo compulsório, eu preciso de uma lei complementar. E lei complementar não pode ser instituída por meio de medida provisória. A alternativa B está correta. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição Federal que medida provisória trate desse assunto. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Falso. Pode haver instituição de tributo por meio de medida provisória. E a D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender as despesas decorrentes de calamidade, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória para esse propósito. Falso também. Por quê? Porque empréstimo compulsório precisa de lei complementar, e lei complementar não cabe medida provisória. Vejam bem, com essa aula que a gente deu hoje, a gente resolve duas questões do concurso 29. A do IPTU e a do empréstimo compulsório. A gente ficaria na dúvida a respeito da alternativa A do empréstimo compulsório, mas o conteúdo que a gente viu já seria suficiente para a gente resolver essa questão. Beleza, pessoal?